Boa noite, amigos, tudo bem? Aqui quem fala é Diego, estou aqui na nossa última aula do ano. Estamos hoje no roteiro 10 escolhas das provas, né? Estamos no terceira apostila do ESD, ainda terceira e última, né, dessa trilogia. Ainda no módulo 1, Vida no Mundo Espiritual. A aula passada foi a aula com Edson, né, só para recapitular. A afeição que os espíritos votam a certas pessoas, espíritos protetores. Então a gente falou um pouquinho de anjo da guarda, espíritos simpáticos, sobre o guia espiritual, né, um pouquinho mais a respeito desses espíritos que nos rodeiam, né? E aí hoje temos a tarefa de falar sobre as escolhas das provas das nossas reencarnações. Então vamos lá. Quem quiser acompanhar na própria apostila aí, né? Tô fazendo um videozinho diferente hoje novamente. Então cada um, né, pode acompanhar aí. Então, objetivos da nossa aula de hoje, né? São 3. Dizer em que consiste a escolha das provas feita pelo espírito antes de reencarnar. Então aqui, né, feita pelo espírito, então feita por nós antes de reencarnar. Então, em que consiste essas escolhas, né? Segundo, explicar como o espírito se orienta na escolha das provas, como é que ele vai se orientar, como é que ele vai entender, né, como escolher essas provas. E a última, correlacionar a prerrogativa da escolha das provas com o grau de adiantamento. Então, quanto mais, né, mais evoluído, como é que ele escolhe essas provas, quando o espírito é menos evoluído, como é que ele escolhe. Então, a gente entender como é que funciona isso. Beleza? Seguimos então, bora lá para os subsídios. Então, turma, vamos lá. Primeira parte de subsídios, a escolha das provas em que consiste, né? Segundo o Espiritismo, as tribulações da existência física não são impostas por Deus ao ser humano, uma vez que o próprio espírito, na erraticidade, então quando estamos no lado de lá, né, na erraticidade, lembrando que, né, todo espírito que não atingiu o estágio de perfeição e que não está encarnado, está na erraticidade. Antes de reencarnar, escolhe o gênero de provas porque há de passar e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, o espírito participa dessa escolha, né, e o seu livre-arbítrio. Então, ele vai decidir, né, essa escolha do gênero de provas, né? Contudo, nada ocorre sem permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Então, Deus permite, né, nada ocorre sem a permissão dele. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiveram. Então nós somos protagonistas das nossas vidas, então temos uma grande responsabilidade, né? A gente costuma terceirizar a culpa, né, dos erros, enfim, né, das falhas que nós temos nas nossas vidas, e a gente tem que lembrar que nós escolhemos os gêneros de provas, né, as consequências que as nossas vidas, os rumos, né, que as nossas vidas vão tomando, a gente participa, né, demais, né, disso. Então, logicamente que existem muitas coisas que rodeiam isso, mas nós somos os principais responsáveis, né, pelo caminho que vai tomando a nossa vida. Temos o nosso livre-arbítrio, né, então temos uma grande responsabilidade. Nada lhe estorva o futuro, abertos se lhe acham assim o caminho do bem como o do mal. Se vier a sucumbir, né, se vier a falhar na nossa encarnação, né, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Então, qual que é a ideia, né, da nossa encarnação? Que a gente acerte, que a gente progrida, que a gente evolua, que a gente consiga fazer a nossa reforma íntima,
que a gente, né, vá para frente. Mas nem todo mundo acerta, né? A gente vê todos os dias, enfim, muita gente cometendo maus atos, tomando escolhas ruins, nós mesmos, né? A gente ainda erra muito, né? Mas por mais que a gente erre além do normal, né? Sempre vamos ter uma segunda chance de reparar o mal, de recomeçar. Qual que é o problema, né, disso? É que a gente acaba sofrendo mais, né? Toda vez que a gente se afasta das leis de Deus, nós acabamos sofrendo com isso, né? Então, seja sofrimento físico ou moral, ou enfim, né? Acabando postergando o que a gente poderia abreviar, né? Posterga as nossas expiações, as nossas provas, né? Coisas que a gente poderia abreviar se a gente fosse menos teimoso, se a gente fosse mais vigilante dos nossos pensamentos e nossos atos, mais caridoso, enfim, né? Tudo que a gente está estudando aqui no ESD, então a gente precisa lembrar desses ensinamentos e, né, colocar em prática no nosso dia a dia. Bom, vamos voltar aqui, né? Demais, cumpre se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é da do homem. Assim, dizem os espíritos superiores, se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Então, quem cria, né, tudo é Deus. Porém, né, o desejo da gente se expor a esses, entre aspas, perigos, dificuldades, foi nosso, para a gente poder se adiantar, poder evoluir. E então, por permissão de Deus. Ensinam ainda os instrutores da humanidade que nem todas as tribulações experimentadas pelo Espírito encarnado foram por ele previstas. Então nem tudo a gente vai prever no nosso planejamento reencarnatório. Não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais, são muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Então a gente, num planejamento reencarnatório, não vai planejar tudo, né? Não vai ser todos os detalhes que acontecem na nossa vida, todos os percalços, as dificuldades, nem tudo a gente vai conseguir planejar, não vai conseguir ver. A gente escolhe o gênero das provações, né, que a gente vai ver mais à frente. Então a gente sabe de maneira geral como é que vai ser, agora, né, muitos detalhes a gente não tem como saber. Então, né, e aí que fala também, né, muitas das coisas que acontecem são por conta das nossas próprias ações, ou diretamente ou indiretamente, mas nós somos os principais, né, são as principais pessoas que vão gerar isso, né, que vão acabar desencadeando essas ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamento se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade, ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que lhe se depararão, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Então vamos dar um exemplo, né? Se a gente faz o nosso planejamento reencarnatório, que é nascer entre, deixa eu pegar aqui a palavra certa, entre malfeitores. Então vamos supor que na nossa próxima encarnação a gente vai nascer lá em alguma favela, no Rio de Janeiro, né? Que a gente ouve muito falar. E nasce uma família de malfeitores, que tem, enfim, um monte de gente que está no crime, enfim.
a gente sabe dos perigos dessa encarnação, né? Do arrastamento que a gente pode se levar. Então a gente vai nascer entre eles, talvez não vai ter uma educação ideal, não vai ter aquele entendimento do que é o certo, do que é o errado, mas se tiver êxito nessa encarnação, a gente vai progredir bastante. Então a gente já vai saber o gênero de provas, né, que talvez a gente vai acabar sendo arrastado ou de alguma forma sendo mais fácil para ir para um caminho do crime, e a gente vai ter que sustentar uma força maior para poder ir contra isso, né? Então não é porque você nasce naquela família, por exemplo, que você vai ser obrigado. Tudo são escolhas, né? A gente vai ter o nosso livre-arbítrio, então vai depender de cada encarnação, né? Logicamente, quando a gente faz essa escolha, a gente já sabe que não vai ser uma encarnação tão simples, né? Então, ó, se ignora se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos são os fatos principais, os que influem no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Então, o que acontece, gente? Se a gente já prevê uma encarnação difícil, né? A gente sabe das dificuldades. Então, se a gente tiver uma encarnação né, de bastante oração, vigília, de pensamento, de atos, né? Enfim, seguir o que a gente está estudando, né? A gente vai ter um grande êxito nessa encarnação. Então, isso é muito importante a gente ter isso bem claro na nossa cabeça, que independente da encarnação de cada um vai ter as suas dificuldades, as suas lutas, e quanto mais difícil for, né, mais êxito você tiver, o ganho que você vai ter, a evolução espiritual vai ser maior ainda. Porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, segundo vulgarmente se diz. Então aqui, né, ele dá esse exemplo como um exemplo de um acontecimento secundário, né, uma coisa que pode acontecer, não é tudo que está escrito, né, não é tudo que está predestinado, vamos colocar assim. Tem os acontecimentos principais, mas não é tudo. Então, muita coisa vai da nossa prudência, muita coisa vai, né, da nossa cabeça, de como é que a gente está, se a gente está vigilante, né, se a gente está no presente, está focado no agora, né, não está distante, não está disperso, não está, às vezes, viajando no futuro ou se lamentando no passado. A gente tem que viver o agora, né? Esse é o principal, né? Então, por isso que é tão importante a gente viver um dia de cada vez e viver muito bem, né? Beleza, vamos para a parte 2 aqui, então. Critérios utilizados na escolha das provas. Para proceder à escolha das provas, por que há de passar, o espírito se orienta pela natureza de suas faltas. Então, como é que ele vai proceder nessa escolha, né? Como é que ele se orienta? Ele vai se verificar a natureza das faltas, né? Dos erros que ele cometeu no passado. Desse modo, escolhe aquelas que o levem à expiação dessas faltas e a progredir mais depressa. Então, se a gente tem alguma dificuldade em alguma área, ou se a gente tem alguma falta em algum determinado assunto, ou em algum determinado problema, vamos colocar assim, a gente, quando vai planejar algo, né, vai fazer esse planejamento, nós vamos, que a gente vai reencarnar para quê? Para a gente poder evoluir e reparar o mal passado, né? Então, para reparar o mal, a gente tem que, né, expiar essas faltas do que a gente errou, né?
Então a gente já vai certeiro para tentar evoluir o mais rápido possível e, né, passar o mínimo de sofrimento possível também. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Então, um exemplo aqui, né, impõe a si mesmo. Então, né, o planejamento reencarnatório seria para viver numa família, né, cheia de miséria e cheia de privações. Então, para poder passar por isso, ter uma expiação, né, e o objetivo dele seria suportar tudo isso com coragem, com resignação, que é suportar as dificuldades sem se queixar, né? Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder. Só que ele fala aqui, né? Muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Então aqui, querendo ou não, é uma prova, né, essa da riqueza ou do poder, e logicamente tem a parte, né, do prazer material ou do prazer mundano, né, que a gente poderia dar de exemplo, mas o risco às vezes de você cair, né, de você falhar, às vezes não que o risco é maior, mas é que poderia até dizer que o risco é maior porque você está sendo provado, sendo exposto a essas provações muito mais, né? Quando você não tem essa liberdade, quando você está privado, né? Como fala ali, né? Numa vida de misérias, privações, talvez o mal que você pode causar não é tão grande quanto às vezes você tendo esse poder tão grande, né? Você às vezes pode multiplicar o mal que você possa fazer. Então é mais perigoso falando dessa forma, sabe? E aqui, né, muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Então, vício indiferente do tipo de vício que, né, a pessoa tem ou já teve, né? Jogo, sexo, bebida, enfim, por aí afora, né? E aqui, né, se ao contrário, apegados ainda aos desejos inferiores, os espíritos escolhem um gênero de vida que lhes possibilite a satisfação desses desejos, nem por isso se afastarão dos efeitos dos seus atos. Então aqui ele fala assim, se mesmo assim, né, um espírito quiser planejar um gênero de vida que vá satisfazer esses desejos materiais dele, ou dos vícios, enfim, né, eles mesmo assim vão sofrer os efeitos desses atos, né? A prova vem por si mesma e eles a sofrem mais demoradamente. Cedo ou tarde compreendem que a satisfação das suas paixões brutais, né, dessas paixões, dos vícios e, né, prazeres, enfim, lhes acarretou deploráveis consequências, que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. Então, um tempo, né, quando ele está sofrendo essa expiação, parecerá eterno e Deus deixará nessa persuasão até que se tornem conscientes da falta em que incorreram e peçam por impulso próprio que lhe seja concedido resgatá-la mediante úteis provações. Então aqui Deus ele comenta aqui, né, por outras leituras, Deus deixa o espírito às vezes achar que é um sofrimento eterno para que ele possa expiar, possa realmente pagar por esses erros que ele cometeu, mas que mais cedo ou mais tarde o espírito vai pedir ajuda, vai acabar, né, botando a mão na consciência, se arrependendo e pedindo auxílio. E aí sim vai vir, né, no momento certo. Porque se Deus já mandasse ajuda no começo, não seria nem justo, né? Porque após cometer vários delitos ou várias faltas, né, o primeiro é você precisa estar querendo ajuda, né? Então às vezes tu precisa sofrer para entender que tu precisa e aí com o coração, né, de arrependimento sincero, né,
aí você possa pedir e aí sim ter esse auxílio. Gente, eu estou falando aqui mais sincero agora, né? Porque à medida que a gente vai entendendo esses conhecimentos espíritas, a gente vai começando a explicar, né, cada vez mais a real, né? Então, como o Edson também comenta, né? No começo a gente fala muito, mas fala muito de uma forma que, né, na forma consoladora, né? Porque é a maneira com que faz a gente compreender, entender o Espiritismo no começo, né? Mas à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai conhecendo mais, a gente entende que existem verdades que a gente precisa conhecer e que, logicamente, essas verdades existem, né? E a gente precisa entender cada vez mais para evitar que erremos, né? E que tenhamos problemas nas nossas vidas, mas a gente precisa conhecer, né? Então a gente está aqui cada vez mais falando a verdade nua e crua, né? Porque agora sabemos, entendemos que com a bagagem que a gente teve até agora já podemos conversar mais assim, né? Vamos lá. Nesse ponto, é oportuno esclarecer que, embora à primeira vista possa parecer natural que o espírito escolha provas menos dolorosas, tal fato não se dá com frequência. Então, né, a gente a princípio pensa que o espírito vai escolher uma prova mais tranquila, né? Vou querer fazer uma encarnação mais tranquila, mais light. Só que, né, aqui ele fala que tal fato não se dá com frequência. Então, não é muito comum o espírito pedir isso dali. Por quê? Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Então, essa ilusão passa e começa a pensar de forma diferente lá do lado de lá. Com efeito, sob a influência das ideias carnais, o homem na Terra só vê das provas o lado penoso. Então, quando a gente está aqui, a gente só enxerga a parte ruim da coisa, né? A gente não tem uma visão completa, muita coisa a gente também não compreende, e do lado de lá a gente vai compreender muito melhor, né? Então, a gente acaba aqui só vendo o lado penoso. Tal a razão de lhe parecer natural, sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever. E desde logo, nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos. Então, o que o espírito, quando está do lado de lá, ele entende, né? Que esses prazeres materiais, né, são tão toscos, né? Vamos colocar dessa forma, com a felicidade que ele vai ter quando ele evoluir, né? Ele consegue entrever, consegue entender essa felicidade do lado de lá, que ele não está nem aí se ele vai sofrer um pouco na próxima encarnação, sabe? Ele quer, às vezes, até sofrer de uma forma, às vezes, um sofrimento maior, mas que seja mais rápido, que ele consiga evoluir mais ligeiro, para passar logo por isso e logo ter esse estado de felicidade. Só que, claro, a gente do lado de cá, né, quando a gente só tem a visão do lado material, realmente a gente não consegue compreender dessa forma, né? Assim, pois, o espírito pode escolher prova muito rude e, conseguintemente, uma angustiada existência, na esperança de alcançar depressa um estado melhor. Como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto. Então é aquela história do remédio amargo, né, mas que vai te curar rapidinho. Então às vezes a gente acaba esperando, né, tomando esse remédio. De igual modo, o espírito pode às vezes enganar-se e escolher uma prova que esteja acima de suas forças e sucumbir, né, e acabar falhando. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá se busca vida ociosa e inútil, né? Então a gente pode tanto ter encarnações que a gente peça e seja além do que a gente poderia aguentar, do que a gente poderia que esteja acima das forças nossas, né? E caso a gente escolha uma encarnação que a gente viva uma vida ociosa, a gente vai acabar, entre aspas, perdendo essa encarnação, né? Bobeando, né?
porque o ócio não, né, não faz ninguém evoluir, né? A gente não está aqui a passeio, né? Estamos aqui para evoluir, né? Todo mundo já entendeu bem, né? Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte, que lhe possibilite recuperar o tempo perdido. Então, quando a gente vai para o lado de lá, né, tudo vai compreender muito melhor, né? E aí, né, nesses casos, acaba pedindo para retornar e recuperar, né? Correr atrás do prejuízo. Desse modo, a doutrina da liberdade, que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer, deixa de parecer singular, desde que se atenda a que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso da nossa maneira de apreciá-los. Divisam a meta, que bem diferente é para eles dos gozos fugitivos do mundo. Após cada existência, veem o passo que deram e compreendem que ainda lhes falta impureza para atingirem aquela meta. Daí o se submeterem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, solicitando as que possam fazer que a alcancem mais presto. Não há, pois, motivos de espanto no fato de o espírito não preferir a existência mais suave. Não lhe é possível, no estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida isenta de amarguras. Então aqui, né, vamos resumir, né, o espírito muitas vezes vai pedir uma prova, né, que às vezes vai passar por mais dificuldades, mas que vai conseguir evoluir mais rápido, que vai conseguir expiar, vai pagar as faltas, né, do passado de forma mais rápida. Não há, pois, motivo de espanto de preferir então essa vida mais suave, mais tranquila, né, numa encarnação mais fácil, vamos colocar assim. Não lhe é possível no estado de imperfeição, então ele entende que nesse estado de imperfeição, que ele não é perfeito ainda, nós não somos perfeitos ainda, não tem como ter uma vida isenta de amarguras, né? Nesse estágio a gente não tem como ter uma vida só de alegria, né? Quando chegar lá, né, na evolução, na nossa perfeição moral, aí sim já vai ser diferente, mas até lá nós vamos ainda ter, né? Ele o percebe e precisamente para chegar a fruí-la, desfrutá-la, é que trata de se melhorar. Então aqui a gente entende que vai ter que, né, se melhorar. E vamos para a parte 3 aqui. A prerrogativa da escolha das provas e as suas limitações. A escolha das provas como manifestação do livre-arbítrio, entretanto, não tem caráter absoluto, uma vez que Deus pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Então, quando o espírito está, né, num estágio de evolução mais inferior ou de má vontade, né, como fala aqui, às vezes ele não planeja, ele não participa da escolha de provas. Né? Se Deus entender e os espíritos superiores entenderem que para a reencarnação desse espírito é melhor passar por determinado tipo, né, de provas ou de dificuldade, ele vai acabar passando. Eles vão escolher por esse espírito. Né? Isso vai ocorrer quando ele não tiver condição de escolher, não souber o que é o melhor para ele. Né? À medida que ele vai evoluindo, a gente vai ver aqui, ele vai cada vez poder participar mais desse tipo de decisão. Assim, pode-se dizer que as leis inflexíveis da natureza, ou antes os efeitos resultantes do passado, decidem a sua reencarnação. O espírito inferior, ignorante dessas leis, pouco cuidadoso do seu futuro, sofre maquinalmente a sua sorte. Então ele acaba sofrendo, né, com esses efeitos das suas sucessivas encarnações, né, os efeitos resultantes do passado que vão acabar decidindo isso. O espírito adiantado inspira-se, então vamos ver agora o contrário, né? O espírito adiantado inspira-se nos exemplos que o cercam na vida fluídica, recolhe os avisos de seus guias espirituais, pesa as condições boas ou más de sua reaparição neste mundo,
prevê os obstáculos, as dificuldades da jornada, traça o seu programa e toma fortes resoluções com o propósito de executá-las. Só volta à carne quando está seguro do apoio dos invisíveis que o devem auxiliar em sua nova tarefa. Então, olha só essa diferença, né? Esse antagonismo, né? Essa diferença tão grande entre esses dois, né? Então, o espírito que não está evoluído, né? Que está em estágio, né, de espírito inferior, né? Ele às vezes não vai nem participar do planejamento reencarnatório, vão ter que escolher por ele, né? Deus e os espíritos superiores vão acabar, às vezes, planejando essa reencarnação dele. Às vezes é compulsória, né? E o espírito superior faz todo um planejamento, toda uma preparação para que, quando ele reencarnar, ele faça a melhor encarnação possível, né? É a mesma coisa que treinar para uma maratona, né? Vamos dizer, né? Acaba treinando, né? Estudando, pedindo conselhos, prevendo o que ele vai errar, né? Já leva todo o material necessário que ele vai precisar para que não erre. Então, cada vez que a gente for evoluir mais, a gente vai se planejar mais. E, né, tem uma informação que o Edson também comenta, que até espírito puro, quando na carne, pode falhar ainda, né, por espírito, né? Só não falha mais quando, né, chegar no estágio de espírito puro crístico. Então, a gente precisa, né, ter um grande chão ainda pela frente, que a gente vai estar sempre precisando planejar nossa reencarnação muito bem antes de vir. Por outro lado, quando em sua origem o espírito é ainda inexperiente para escolher adequadamente as provas da sua existência, Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando mau caminho por desatender os conselhos dos bons espíritos. Né? Então, assim, nós temos o nosso livre-arbítrio, né? À medida que a gente não segue, né? não pratica a lei de Deus, né? A gente se distancia, a gente acaba sofrendo, né? Então, aqui, gente, tem um exemplo aqui, né? Da passagem de André Luiz aqui. Essa parte aqui a gente vai acabar pulando para não se estender tanto na nossa aula e a gente lê junto qualquer coisa depois na discussão, tá? E eu vou chegar mais pro final aqui. Enfim, mas é um exemplo interessante ali, né? Que ele mostra como, né, esses espíritos planejam a reencarnação. Ó, vamos chegar pro fim aqui então, né? Levando-se em conta tudo o que foi exposto lá no último parágrafo, pode-se concluir que a prerrogativa de o espírito escolher as provas da existência carnal está sempre em consonância com as suas condições de fazer uma escolha correta, com vistas aos próprios interesses espirituais. Então, aqui essa prerrogativa de escolha, né, ele vai ver né, as faltas do passado, o que ele errou, né, vamos pegar o exemplo, né, o que a gente errou no passado, o que a gente precisa espiar ainda, né? Então, o que a gente precisa espiar, a gente vai tentar, né, se possível, já espiar de uma forma mais rápida possível para a gente se livrar desses erros do passado. A gente vai planejar muito bem a nossa reencarnação, né? Buscando conhecimento, né, das coisas que a gente ainda falta aprender, tomando conselhos, né, dos bons amigos, né, do lado de lá, do anjo da guarda, do guia espiritual, de amigos próximos, né, de espíritos amigos que teremos do lado de lá, tomando esses conselhos. Então, assim, fazendo todo esse planejamento para que a gente consiga fazer uma encarnação mais acertada possível, né? E a gente consiga evoluir na forma mais rápida possível para logo a gente não sofrer mais, né? Não passar por situações ruins que, enfim, né, acabam nos dificultando. Então essa é a moral da história, né? Cada vez evoluir mais, se planejar mais, né? E evitar, né? A gente, querendo ou não, a gente quer só, se possível, ter felicidade, né? Então
Ele comenta lá que do lado de lá a gente consegue entrever a felicidade inalterável, né? Então a gente vai em busca disso, né? De ser feliz, de não sofrer mais, e cada vez a gente vai entender melhor isso, né? Aqui do nosso lado de cá a gente não entende 100%, a gente está bem limitado ainda pela matéria, né? E pela nossa falta ainda de conhecimento, mas é assim que a gente vai entendendo, né? A gente tem que estudar, praticar e continuar a nossa luta diária. Não é fácil, né? Mas nós temos que ser persistentes, né? Ter disciplina, ter né, foco e continuar estudando e praticando. Beleza, turma? Então, bora lá pro nosso chat. Eu agradeço a atenção de todos por enquanto. Quem puder dar um joinha aí pro vídeo, né? Se inscrever no canal que não está inscrito ainda. E aos alunos, bora pro chat e agradeço a atenção de todos aí. Até a próxima e um grande abraço a todos. Valeu!